Vamos considerar um sistema que é o café contido numa xícara. Enquanto a gente prepara o café, existe um fluxo de matéria entrando no sistema e isso cria algumas correntes turbulentas e fluxos internos no líquido. Quando esse fluxo é interrompido, a gente diz que o sistema está fechado. Embora fechado, ele ainda não está isolado. Em alguns poucos segundos, o equilíbrio mecânico é atingido. Aqui nesse curso, a gente sempre vai assumir que os sistemas estão em equilíbrio mecânico. Nesse estado, não existem mais correntes no sistema. Mesmo internamente no líquido, ele agora está estacionário. Com isso, a temperatura do sistema é homogênea, embora ela seja ainda maior do que a temperatura do ar em volta. O nosso sistema, então, o café, ele está contido num recipiente, que é a xícara, e a gente tem dois tipos de paredes. Então, uma parede é a interface que separa o sistema principal do ambiente. Uma dessas paredes é a própria xícara, que não permite passagem do líquido, mas permite passagem do calor. É o que a gente conhece como uma parede diatérmica. Se ela não permitisse a passagem do calor, ela seria uma parede adiabática. A outra parede desse sistema é a interface entre o café e o ar. Essa parede, ela também é diatérmica, porque calor pode passar da região que está uma temperatura maior para uma região de menor temperatura. Mas ela também deixa que algumas moléculas do líquido, aquelas que estão mais perto da superfície e que têm uma velocidade bastante alta, que elas escapem. Essa parede que permite a passagem de moléculas do sistema principal para o ambiente externo, a gente chama então de parede permeável. E o processo aqui, no caso, é a evaporação. Então, logo depois que o café ficou pronto, ele começa essa troca de moléculas e energia térmica com a atmosfera. É só quando essa troca de calor terminar e o café chegar à mesma temperatura que o ambiente é que a gente pode dizer que o equilíbrio térmico foi atingido. Esse processo é até razoavelmente rápido. Só que existem outros processos com escalas de tempo bem maiores. Por exemplo, se a gente esperar tempo suficiente, alguns dias, todo o café da xícara vai evaporar. Aqui a gente usou um efeito especial para acelerar esse processo. Isso ocorre porque tem mais moléculas escapando do café para a atmosfera do que vice-versa. Numa escala de tempo, talvez de milhões de anos, talvez mais, as próprias moléculas da xícara podem escapar. Esse processo ele é muito parecido, mas bem mais lento, com o que acontece com o gelo seco e a naftalina, que também passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Assim, existem diferentes tipos de equilíbrio que podem ser caracterizados por diferentes escalas de tempo. Então, um sistema ele pode ser considerado em equilíbrio quando a gente especifica qual a escala de tempo que a gente está falando, embora em outras escalas ele possa não estar. Então, a chamada termodinâmica clássica de equilíbrio, que é a que a gente vai estudar aqui, ela descreve estados assintóticos, aqueles que o sistema atinge depois de bastante tempo, de equilíbrio, de sistemas macroscópicos, ou seja, estados que são independentes do tempo e da história anterior do sistema, ou seja, da maneira como o estado de equilíbrio foi atingido. Mas tem um porém. Embora usualmente o equilíbrio termodinâmico ele corresponda ao estado estável, ao mínimo absoluto global de energia do sistema, podem existir estados metaestáveis onde o sistema fica preso num mínimo local por um certo período de tempo que vai depender da barreira de energia que o sistema tem que passar para escapar desse estado metaestável. Um exemplo é aquela cerveja que foi esquecida no freezer. Ela pode permanecer no estado líquido, mesmo a temperatura dela estando abaixo de zero, onde a gente esperaria que ela tivesse congelada. Então, nesse caso, uma pequena perturbação mecânica é suficiente para iniciar o processo de solidificação que ocorre a partir de um certo núcleo que congela primeiro e depois ele se espalha e toma conta de todo o sistema. O estado metaestável pode existir também do outro lado, na transição líquido-gás. A gente pode aquecer um sistema líquido acima da temperatura onde ele deveria se tornar gás, e é só quando ele é perturbado que ele faz essa mudança brusca de fase. O estado de equilíbrio ele satisfaz algumas propriedades. A primeira delas é a propriedade de reflexibilidade.
Um sistema ele tem que estar em equilíbrio consigo mesmo. Então isso também significa que se eu pegar partes do meu sistema, se eu dividir ele em dois, essas metades obviamente têm que estar em equilíbrio entre si. A segunda propriedade é a de simetria. Se o sistema A está em equilíbrio com o B, então o B também está em equilíbrio com o A. E a terceira propriedade, que é a que nos interessa mais aqui, é a de transitividade. Se o sistema A está em equilíbrio com o B e B em equilíbrio com o C, então A e C, mesmo não estando em contato direto, eles também vão estar em equilíbrio entre si. Essa última propriedade, ela também é conhecida como a lei zero da termodinâmica. O fato do equilíbrio ser estabelecido entre esses diferentes sistemas significa que a gente pode atribuir uma propriedade, que é a temperatura, e ela vai ser igual se os corpos estiverem em equilíbrio entre si. Em particular, essa propriedade ela permite usar um instrumento, o termômetro, que, embora meça a sua própria temperatura, então por ele estar em equilíbrio térmico com um outro corpo, é essa propriedade que nos permite saber, então, a temperatura desse outro corpo. Então, a partir da próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor como isso funciona.